Hardstore. Update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Giba e hoje nós vamos fazer um overview desta placa-mãe aqui da ASUS, a Prime X299-A. Como muitos de vocês já devem saber, esse novo chipset X299 ele veio para substituir o antigo chipset high-end da Intel, que era o X99. Com isso, o chipset X299 ele vai ter suporte a todas aquelas tecnologias que eram exclusivas do X99, como por exemplo, suporte a Quad Channel e tudo mais, mas também ele vai ter suporte ao Intel Optane, que era uma tecnologia até então única do chipset Z270, e também ela vai contar com uma nova tecnologia que se chama VROC, na qual tu vai conseguir fazer RAID de cartão M2 através de um dispositivo PCI Express que eu vou explicar para vocês melhor daqui a pouco. Então vamos dar uma olhada nessa placa. Bom galera, primeiramente nós vamos mostrar para vocês os componentes da embalagem da Prime X299-A. Nós temos aqui primeiramente a cartilha que te dá 20% de desconto em sleeve de cabos em um Cable Mode, que é uma loja de sleeve de cabos nos Estados Unidos. Isso aqui é bem pouco útil pra gente que mora aqui no Brasil. Aqui nós vamos ter o CD com todos os softwares que tu precisa, os drivers e tudo mais. Nós vamos ter aqui também tanto o guia rápido quanto a cartilha de garantia da placa, né? Mostrando aqui os endereços das garantias oficiais da ASUS no mundo inteiro. Nós vamos ter aqui também o guia do usuário completo da placa. Ela acompanha aqui também o espelho traseiro, né? Bem comum. Ponte para SLI com duas placas. Nós vamos ter aqui também os parafusos para montagem em 3D, né? Para quem não sabe, as placas topo de linha da ASUS agora elas vêm com a possibilidade de tu baixar projetos no site da ASUS e imprimir com uma impressora 3D alguns componentes que vão geralmente complementar design na placa, né? Eles não vão ter muita utilidade, mas eles acabam deixando a placa mais bonita. Aqui nós vamos ter os parafusos para fazer fixação desses projetos, caso tu queira usá-los. Aqui nós temos o conector dos componentes do painel frontal do gabinete, que é para facilitar, no caso, a conexão deles. Tu vai conseguir conectar aqui esse conector na parte de baixo da placa e depois fazer as conexões diretamente nele. Ele facilita bastante na hora de fazer a instalação do gabinete. Aqui nós vamos ter alguns parafusos para fixação de componentes M2 e também para fixar essa barra de metal aqui, que a gente vai utilizar aqui na lateral da placa para que tu consiga fixar o M2 na parte de cima da placa, né? No caso, essa placa vai ter dois slots para cartão M2, um aqui em cima e um aqui embaixo, bem onde fica o dissipador do chipset, que tu vai necessitar remover para conseguir fazer uso desse conector M2 aqui embaixo. Já o de cima tu vai precisar instalar essa barra de ferro para que tu consiga dar suporte ao cartão ali na parte de cima. E por último nós vamos ter aqui 4 cabos SATA na cor preta que acompanha junto à placa. Bom pessoal, então agora nós vamos mostrar alguns detalhes da X299-A Prime. Começando aqui na parte de cima da placa, nós vamos ter dois conectores para fã, para caso tu esteja utilizando algum CPU cooler que tenha duas fãs. Nós vamos ter aqui os dois conectores já aqui em cima. Ao lado nós temos conector de fita de LED, que vai conseguir utilizar o AuraSync para que tu sincronize essa fita de LED com os outros componentes que também tenham RGB na tua máquina. Ao lado nós vamos ter o conector de energia do processador e ao lado o conector de energia auxiliar. Mas aqui para o canto nós vamos ter aqui 4 LEDs que vão indicar alguns erros da placa, né? Caso esteja ocorrendo algum erro, vai aparecer ali correspondente ao erro em cada LED. Então nós vamos ter ali LED de erro de processador, de memória, de inicialização e também de placa de vídeo. Aqui logo mais abaixo nós vamos ter o botão de memória OK, que é para checar também o uso das memórias. Nós vamos ter embaixo o conector de 24 pinos de energia para alimentar toda a placa. Aqui nós vamos ter um detalhe bem importante, pessoal. Como muitos de vocês já devem saber, as placas, tanto as placas X99 quanto agora a atualização X299,
elas possuíam, na maioria delas, 8 bancos de memória, 4 de cada lado. Essa aqui não é diferente, né? E nós vamos fazer o uso do Quad Channel ao invés do Dual Channel, porém, aqui ela tem um aviso para caso tu esteja usando um processador de 4 núcleos, ou seja, os i5 que vão ser compatível com o socket dessa placa, tu só vai conseguir fazer o uso de 4 bancos de memória e utilizar também o Dual Channel. Essa é apenas uma das restrições do i5, mas é importante a gente saber aí que então tu só vai conseguir utilizar 4 bancos de memória. Todos os bancos de memória dessa placa conseguem chegar em até 4100 MHz em overclock, obviamente. Aqui nós vamos ter o socket do processador, né, o socket LGA 2066, que é o socket compatível com os novos processadores da linha Extreme da Intel, os i5, os i7 e também os i9. Aqui ao lado nós vamos ter o conector de cartão M2, né, juntamente que vocês vão poder fazer uso daquela pecinha que eu mostrei antes, que no caso vai ser auxiliar para que tu consiga instalar o cartão aqui. Tu vai precisar daquela pecinha de metal para que ele consiga ficar aqui fixado da forma certa. Lembrando que esse conector M2 que vai ter esse suporte de metal, tu vai conseguir instalar nele os cartões M2 de até 110 milímetros. E embaixo nós vamos ter aqui o conector de USB 3.1 de segunda geração para o painel frontal do gabinete. Bom pessoal, então agora vamos ver os detalhes da parte de baixo da placa. Aqui nós vamos ter mais 2 conectores de fan, sendo que esse conector branquinho aqui é mais indicado para, se tu estiver utilizando um hidrocooler, ligar nele a bomba do hidrocooler. Ao lado nós vamos ter os conectores PCI Express. Nós vamos ter aqui os PCI Express fisicamente X16, X1, X4, outro X16, outro X4 e, por último, mais um X16. Em uso, pessoal, esses conectores PCI Express eles vão ter configurações diferentes de acordo com o processador que tu esteja utilizando. Caso tu esteja utilizando um processador de entrada dos que são compatíveis com essa placa, como por exemplo os i5, nós vamos ter configuração X8 e X8, o que significa que no caso tu vai conseguir utilizar somente 2 placas para fazer SLI. Caso tu esteja utilizando os processadores de médio range compatíveis com essa placa, nós vamos ter as configurações X16, X8 e também só vai conseguir fazer SLI com 2 placas. E caso tu esteja utilizando os processadores mais high-end compatíveis com essa placa, que seriam no caso os i9, né, nós vamos ter comunicação simultânea de X16, X16 e X8, então a gente consegue concluir que somente utilizando os processadores mais high-end compatíveis com esta placa que tu vai conseguir fazer uso de SLI com até 3 placas. Para o Crossfire isso é um pouco diferente, né? Porque o Crossfire ele aceita como comunicação mínima o X4, já o SLI aceita como mínimo somente o X8, então caso tu esteja utilizando placas de vídeo da AMD, tu vai conseguir fazer uma maior utilização, talvez até com 3 placas com processadores que não precisam ser os i9, tá? Ao lado aqui nós vamos ter esses parafusos bem aqui onde nós temos o dissipador do chipset. A gente precisa remover esses parafusos para ter acesso a um conector M2 que vai estar aqui embaixo, tá galera? Esse conector M2, diferente do de cima, ele vai ter somente compatibilidade de tamanho de até 80 milímetros, não 110 como é o da parte de cima. Aqui ao lado nós vamos ter conector para USBs do painel frontal 3.1 de primeira geração e embaixo nós vamos ter 8 conectores SATA. E aqui um pouco mais embaixo nós vamos ter um conector para fan, que no caso é um conector para fan específico para caso tu queira utilizar uma fan no M2 aqui, né? Seria uma fan para o M2. E embaixo nós vamos ter o conector VROC, que é um conector novo 7X299, que no caso tu vai conseguir através dele utilizar em uma das PCI Express um componente que tu vai conseguir instalar nele mais de um
cartões em M2, fazendo com que através desse conector aqui tu consiga fazer RAID desses cartões M2 e otimizar a comunicação deles com o processador, fazendo com que, além de ser um M2 e além de estar em RAID, ele ainda facilita a comunicação, fazendo com que ele fique ainda mais rápido. Para encerrar a parte de baixo, então, nós temos aqui os componentes do rodapé da placa. Nós vamos ter o Crystal Sound 3, que é o nome dado aí pela ASUS para os componentes de áudio, para o conjunto de áudio dessa placa. A gente consegue encontrar ele também nas placas mais topo de linha da linha ROG e Strix também da ASUS. Ele vai utilizar o codec de áudio da Realtek S1220A, que também já é bastante conhecido, encontrado também nas placas mais topo de linha da ASUS, que vai ter uma saída de linha estéreo de até 120 decibéis e uma entrada de linha de até 113 decibéis, o que promete aí uma qualidade de áudio bem bacana. Ele também, assim como a maioria das placas, é separado totalmente no PCB para evitar todo tipo de ruído, e ele possui componentes de altíssima qualidade, como os capacitores japoneses que nós encontramos aqui. Ao lado nós vamos ter os conectores de painel frontal do gabinete de áudio. Ao lado, o conector de fita de LED, assim como o conector de cima, tu vai conseguir utilizar ele no AuraSync, fazendo com que ele sincronize com os demais componentes RGB que tu tem na placa. Ao lado nós vamos ter conector serial. Ao lado, o display de erro da placa, né, pessoal? Caso esteja acontecendo algum problema na placa, vai aparecer aqui algum código de erro, daí é só tu pegar no manual e procurar pelo código que está aqui, que tu vai ter aí alguma solução ou porquê que a placa não vai estar reinicializando. Ao lado nós vamos ter o botão de power, para caso tu esteja utilizando essa placa em um gabinete, ele vai ser muito útil, né? Ligar a placa diretamente. Ao lado nós vamos ter o conector de USB 3.1 de primeira geração do painel frontal, conectores 2.0 de USB. Ao lado, mais 2 conectores de fan. E por último, nós vamos ter aqui na parte de cima um conector Thunderbolt. E embaixo nós vamos ter um jumper de segurança para overclock. E por último, os conectores que tu vai necessitar conectar aí no gabinete do painel frontal para fazer o uso do botão de power, do botão de reset e de todos os LEDs que ficam na parte da frente do gabinete. Bom, pessoal, então por último nós temos aqui os conectores do painel traseiro da placa, né, o espelhinho traseiro do gabinete. Nós vamos ter aqui primeiramente o botão de BIOS Flashback, que serve para fazer a atualização da BIOS através de um pendrive. Embaixo nós temos os conectores USB 2.0. Embaixo mais 2 conectores USB, só que porém 3.1 de primeira geração, e o conector de rede. Mais 2 conectores USB 3.1 de primeira geração, conectores USB tipo C e tipo A, e por último nós temos os conectores de áudio de 8 canais. Bom, pessoal, esse foi o nosso overview da Prime X299-A. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima!